Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e mais um navio que parece que foi atingido pelos mísseis Netuno ucranianos, hein? Olha que coisa! Essas notícias foram sugeridas por Hans Gruber, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Se quiser pagar um cafezinho para mim, tem um botão valeu aí embaixo também. Obrigado a todos. Pois bem, olha que coisa, vamos falar aqui sobre o andamento aqui da frente de batalha, coisa e tal, que, de novo, não teve muita novidade do lado russo, mas do lado ucraniano teve, né? A Ucrânia explicitamente declarou que está iniciando a contraofensiva, vamos entender isso. Mas antes de falarmos disso, vamos falar sobre esse caso aqui, ó. Olha só, tem mais um naviozinho aqui muito perto de onde foi o caso lá do Moskva, vocês lembram, né? Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que foi afundado por um míssil Netuno, né? Essa situação também, tal como aconteceu com o Moskva, ela foi se desenrolando aí ao longo do tempo. Ontem a gente teve os primeiros avisos que havia alguma situação assim, que havia possivelmente um navio russo em chamas, estava pegando fogo, ninguém sabia o que era. Essa daqui foi uma das primeiras mensagens, né, que falava que o navio sofreu uma explosão e estava pegando fogo, e a Rússia estava tentando salvar os marinheiros e coisa e tal, tirar os marinheiros do navio e coisa e tal, né? Então, essa aqui foi uma das primeiras notícias desse acidente, ou dessa questão aí, né? Porque até aqui a gente não sabia ainda exatamente o que aconteceu. Pode ter sido, de novo, um marinheiro fumando, ou sei lá o que, né? Esse navio é um navio menor do que o Moskva, tá? Não é tão grande quanto o Moskva, é uma fragata da classe... É uma fragata da classe Almirante Grigorovich. Chama-se Admiral Makarov. Parece que essa é a fragata que está pegando fogo ali na região. É um navio que está pegando fogo. Não é um navio tão grande quanto o Moskva, é um navio bem menor, mas é dos navios maiores que eles têm lá, e parece que é o navio mais recente da frota russa, hein? É um navio que mais novo da frota russa, é esse que está pegando fogo. Foi comissionado em 2017. Há meros 5 anos atrás, né? Os outros navios são muito mais antigos. O Moskva é antigão, né? Enfim. O navio mais recente da frota russa está pegando fogo aqui. Lembrando que, olha só, gente, a gente está dando essas notícias aqui, mas isso aqui é tudo muito preliminar, tá? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Como eu falei para você, primeiro a gente tinha essa informação aqui no Telegram de um oficial ucraniano. Parece que já existe agora uma confirmação de que realmente o navio é o Almirante Makarov, o nome do navio, e que foi atingido por um míssil Netuno ucraniano. Então a gente já sabe agora, já tem informação também por parte da Ucrânia, a Rússia não falou nada ainda, de que sim, foi um ataque ucraniano contra esse navio russo, né? E como eu disse, é o navio mais recente da frota russa, recentemente lançado, e já está pegando fogo, já teve uma explosão, está pegando fogo. A gente não sabe ainda se ele afundou, se está viável ainda, o que está acontecendo. Vamos aguardar, a gente vai ter essa confirmação, mas tudo indica que, mais uma vez, os russos, lutando contra a marinha inexistente, vão perder mais um barco significativo aqui, né? De novo, ele não é tão grande quanto o Moskva, mas é dos maiores que tem por lá agora, tá? Porque foram os que sobraram lá no Mar Negro, né? O Moskva era o maior deles, dos barcos militares, lógico, né? Barcos civis de comércio tem muito maiores, mas dos militares lá é dos maiores que tem na região. Então, realmente, mais um grande feito aí dos ucranianos, esse ataque contra o Almirante Makarov, que é o nome do navio, né? Enfim, existem 4 desses navios, desse tipo, dessa classe Almirante Grigorovich, no Mar Negro. Então esse foi um deles que foi afundado, os outros 3 continuam por lá em algum lugar. Esse deve ter dado mole aí, chegado perto da costa para ser atingido, né? E eles estavam fazendo justamente o papel de suprir a falta do Moskva, né, fornecendo o apoio aéreo na região ali com mísseis antiaéreos e coisa e tal. Então, mais um grande feito aí da Ucrânia, mais uma boa coisa para a gente comemorar, já vai ter muita camisa, muito meme com isso daqui a pouco, né? E por falar nesse negócio de afundar navio, lembrando lá do Moskva, né,
Parece que ontem os pais... Lembra que a gente falou um tempo atrás que havia uma associação de pais de soldados russos que estavam querendo informações do exército russo sobre os filhos que estariam no Moskva e coisa e tal, e eram conscritos, não eram militares de carreira, eram conscritos e morreram nesse episódio, né? Parece que agora eles receberam uma carta oficial do exército russo falando que o filho dele falhou em aparecer para o trabalho sem avisar, depois de circunstâncias extraordinárias que levaram à liberação do navio Moskva, que não estava envolvido na operação especial. Caramba, quanta volta que o pessoal teve que dar para dizer que o filho dele morreu no Moskva, né? Não tem o que dizer. Eles já sabiam disso, eles queriam só uma confirmação do exército russo disso, mas repara a importância que o exército russo colocou aqui em ele não estar envolvido na operação especial, porque lembra, o Putin falou que não ia mandar conscritos para essa guerra, né? E tem um monte de conscritos nessa guerra. E tem um monte de conscritos morrendo nessa guerra, né? Então isso daí é um grande problema lá na Rússia. Segundo eles, o navio não estava envolvido na operação militar especial, mas é lógico que a gente sabe que estava, como eu falei para vocês, estava servindo como defesa antiaérea e também provavelmente deve ter lançado muitos mísseis ali na região, né? Então evidentemente que sim, estava envolvido. Bom, então é isso daí. A marinha russa está perdendo para nenhuma marinha, impressionante isso. Bom, voltando aqui à questão de como é que está a linha de batalha, aqui a linha de frente aqui, a gente teve poucos avanços russos de ontem para hoje, parece que tem alguma coisa aqui em Severodonetsk, os russos conseguiram avançar alguma coisa de ontem para hoje, mas a grande novidade que a gente tem, que foi comunicada ontem, e eu confesso para vocês que eu achei isso meio estranho, eu não esperava esse tipo de coisa, mas foi a confirmação oficial do exército ucraniano que eles estão entrando em contraofensiva na região aqui de Kharkiv e Izium, né? E tem aqui eles falam sobre isso aqui no Instituto da Arte da Guerra, que eles estão iniciando essa contraofensiva e tem uma capacidade de causar danos muito sérios aos esforços russos de ataque, né? Porque é aquela ideia, se eles conseguirem avançar a ponto de chegar próximo a essa linha de suprimento que está por aqui, eles podem simplesmente inviabilizar toda essa fronte russa aqui, né? De qualquer forma, está muito no início isso, as coisas são muito preliminares. A gente já vinha falando sobre alguma ofensiva que vinha nesse sentido aqui, em Saltov, né, nessa região aqui. Parece que tem agora em Izium também, embora ainda não tenha confrontos diretos. Eles estão preparando essa contraofensiva, ao que tudo indica. Essa thread aqui do Nathan Huser, que é também um especialista militar, ele está falando sobre essa contraofensiva que foi anunciada pelos ucranianos, e segundo ele é justamente isso. O que acontece, né? Se você olhar as imagens do local, os russos já estão em retirada nesses locais, né? Já estão principalmente destruindo pontes atrás de onde eles vão. Então a Ucrânia está avançando, os russos estão fugindo, estão saindo, estão perdendo essa batalha e destruindo as pontes por onde eles passam, o que indica que realmente eles não pretendem voltar, eles estão querendo realmente sair dessa região, estão querendo simplesmente atrasar a força dessa contraofensiva ucraniana, né? Então a gente tem aqui algumas pontes que foram destruídas. Se você reparar, esse mapa dele aqui mostra um avanço muito maior do que no mapa original aqui, né? Que os ucranianos já teriam passado bem adiante aqui. E essa ponte aqui de Saltov, a gente já falou que ela foi destruída também, mas parece que tem uma outra ponte aqui também sobre esse rio aqui, que é o rio Donets, que também já foi destruída pelos russos, eles já recuaram para cá e também destruíram essa ponte, né? É lógico, esse bolsão de tropas russas aqui, ele não está isolado porque tem a fronteira russa aqui, né? Ele pode ser expulso para a Rússia. A grande questão é justamente os ucranianos entrarem aqui e conseguirem fechar a assistência aos outros russos que estão dentro do território ucraniano.
E não foi só aqui também não, teve também aqui em Izium, né? Como eu falei, eles ainda não fizeram nenhuma batalha, mas estão se preparando. Por exemplo, eles já atravessaram o mesmo rio Donetsk, aqui nessa região de Izium, numa região que os russos não têm muita presença. Eles fizeram uma pontezinha militar aqui, certamente, e os ucranianos já estão do lado de cá desse rio, devem estar preparando alguma ofensiva mais séria aqui diretamente em Izium, né? Outro ponto que certamente vai fazer parte dessa contraofensiva é Kherson. Muito embora é importante deixar claro que o que foi avisado lá pelo exército ucraniano ontem é o início da contraofensiva em Kharkiv e Izium. Não falaram nada sobre Kherson, mas a gente sabe que está acontecendo várias coisas aqui em Kherson por exemplo, eles avisaram que tomaram várias cidades, vários vilarejos nos últimos dias, os ucranianos retomaram vários vilarejos nos últimos dias, não falaram o nome dos vilarejos, certamente porque deve ser alguma coisa importante do ponto de vista estratégico, mas o pessoal está supondo que sejam esses pequenos vilarejos aqui, nessa região aqui próxima de Tomiabalka, que é onde estaria realmente agora a briga entre a fronte de batalha aqui da contraofensiva dos ucranianos, né? Parece que os russos em Kherson estão bastante preocupados, eles montaram várias barricadas dentro da cidade, ou seja, eles estão mesmo antevendo uma possível invasão ucraniana, ou seja, uma contraofensiva ucraniana em Kherson. Botaram várias barricadas, vários obstáculos no meio da cidade, os próprios civis não estão podendo fazer muita coisa, né? Existe uma consideração que o pessoal faz muito, que talvez, do ponto de vista estratégico russo, eles possam mesmo sacrificar Kherson, ou seja, evitar... eles não têm como segurar essa cidade aqui se vier uma contraofensiva ucraniana significativa, mas eles podem deixar para lá Kherson e dinamitar essa ponte aqui, de forma que eles perdem essa cidade, mas mantêm toda a parte sul da Ucrânia, né? E o que indica muito essa escolha estratégica russa é o fato de que eles determinaram como capital, digamos assim, o principal centro de controle dessa região toda aqui, a cidade de Nova Cracowa, que fica do lado de cá do Dnieper, né? Esse rio grande que tem aqui na região, né? Então, ou seja, eles queriam mesmo fazer uma base do lado de cá do rio, porque eles sabem que do lado de lá é mais complicado, né? Estaria muito exposto, não tem uma barreira natural por aqui. Então aqui eles conseguem, em tese, se eles perderem a cidade de Kherson, mas dinamitarem a ponte, eles ainda assim conseguem manter um controle sobre o sul da Ucrânia. E fizeram justamente essa base deles, essa capital, vamos dizer assim, em Nova Cracowa, que é do lado de cá, né? Aqui tem uma outra ponte, mas na verdade não é uma ponte, é uma barragem que tem aqui, né? É uma usina que tem, uma usina hidrelétrica aqui. Então, é algo mais complicado, eles não podem demolir isso daí, mas de qualquer forma é relativamente fácil deles defenderem, porque é um caminhozinho único que os ucranianos teriam que passar por aqui, então realmente fica muito mais fácil de defender do que Kherson, né? E por falar em decisões estratégicas, a gente tem aqui também, ele faz uma ligação aqui interessante, ele fez uns mapas aqui mostrando os avanços nas últimas 2 semanas, né? E você pode reparar que essa linha tracejada vermelha era a posição das tropas russas a coisa de 2 semanas atrás, no dia 21 de abril. Então a linha de batalha estava nessa linha tracejada aqui, você repara como, de fato, os ucranianos avançaram bastante aqui nessa região, tiraram muita coisa das tropas russas que estavam por aqui, né? Mas houve também ganhos russos, né? Você vê, houve essa região aqui, foi tudo ganho russo, aqui também eles avançaram um pouquinho. E a parte interessante que ele fala é justamente isso daqui, essa região que foi conquistada pelos russos ao longo das 2 semanas, e tem 2 pontos importantes aqui, que a gente já falou, né? De fato, os russos estavam avançando, mas estavam avançando de forma, perdendo muitas tropas. É a ideia de trocar território por tropas que os ucranianos estavam usando. Os russos foram ganhando essa área toda aqui, Yampil, chegando próximo a Lima e coisa e tal, mas à custa de perderem muito equipamento, perderem muito pessoal nessa região, né? E, de qualquer forma, isso é uma escolha estratégica do exército ucraniano, que pretende fazer, em último caso, o mesmo rio Donetsk,
que é aquele rio que a gente viu lá na frente, ele passa aqui também, tá vendo essa região aqui? E é justamente a ideia dos ucranianos é ceder esse território aqui, sempre na ideia de ceder território causando danos aos russos, a ponto de, no máximo, chegar até esse rio, onde seria uma barreira natural, em que eles impediriam o avanço russo mais imediato, né? E lógico, isso daqui, essa é a estratégia nessa região aqui, que foi onde os russos fizeram algum avanço, ao custo muito alto. Na região que realmente é preocupante para os ucranianos, que é aqui em Izium, né? Porque já está depois do... desculpa, não, é aqui, ó, em Izium, que já está depois do rio, o rio passa aqui dentro de Izium, né? Aqui os russos avançaram ainda menos, o que mostra que os ucranianos estão tomando muito mais cuidado por aqui. Aqui realmente eles não podem deixar os russos avançar, porque não haveria a barreira do rio para eles conseguirem, para conter eles mais adiante, né? E o que ele fala no final aqui, o que ele conclui é que de fato os russos avançaram nas 2 últimas semanas, mas na última semana não avançaram nada. Isso aqui tudo que a gente está falando é na semana lá da última semana de abril e coisa e tal. No início de maio eles já não avançaram nada. Então isso mostra o quanto a ofensiva russa ficou parada, ela não consegue mais andar. A gente já vinha reportando isso aqui há alguns dias, e justamente isso deve ter sido a chave para os ucranianos iniciarem a contraofensiva deles, né? Então realmente é uma ideia interessante, vamos ver como é que isso progride. Começou agora, a gente não tem informação ainda sobre a quantas anda essa contraofensiva. A gente espera dar mais notícias sobre isso nos próximos dias, né? Só para complementar aqui, o pessoal do Kadyrov continua ainda na Ucrânia, parece que estão trazendo mais gente da Chechênia também para reforçar as linhas, pelo motivo simples de que eles estão perdendo muita gente. As tropas chechenas da Ucrânia, que fazem aquelas dancinhas do TikTok e fingem que estão brigando com o inimigo, quando na verdade não estão, elas são extremamente cruéis quando pegam prisioneiros, quando chegam em alguma cidade. Então realmente é uma coisa, não são guerreiros profissionais, vamos dizer assim, são realmente meio bárbaros nessa história, mas também estão sofrendo muito com derrotas, né? Estão altamente depletados os esforços de guerra aqui do Kadyrov, né? A ponto de que um problema que está havendo nessa região agora é que os russos estão fazendo conscrição nessas regiões ocupadas, ou seja, aqui na região separatista de Donetsk e Luhansk, eles já fazem essa conscrição, já obrigam todos os jovens entre 18 e 50 anos a servir o exército e, pior, acabam sendo mandados para a frente de batalha, né? Estão chegando a absurdos, como por exemplo, esse aqui é um pianista muito famoso da região de Donetsk que morreu em serviço. Ele foi convocado à força para o exército e morreu em serviço. Na verdade, segundo estão dizendo, a Filarmônica de Donetsk foi enganada, falaram com eles que os russos queriam fazer uma apresentação especial, o pessoal chegou lá no teatro e foi todo mundo convocado, botaram exército, botaram uniforme nos caras e mandaram para a linha de frente. Repara, sem treinamento, sem nada. Pegaram o cara, deram uma arma para ele, provavelmente uma arma velha, e enviaram para frente de batalha para o cara ser morto. É aquela estratégia de guerra de carne que é uma tristeza, né? A Rússia sempre fez isso, mas a Rússia tinha muito mais gente. Nessa região aqui, por mais que eles estejam fazendo uma crueldade já absurda aqui, e não é só aqui, né? Também nessa região que eles ocuparam, que eles estão fazendo isso também, de obrigar as pessoas a lutar contra o exército ucraniano. Isso, na verdade, não tem tanta gente assim para guerra de carne dar certo, para eles conseguirem fazer o Zerg Rush lá que eles chamam, né? Que Zerg Rush é uma referência de um jogo que tem aí, que o pessoal costumava fazer mesmo isso, mandar milhares de soldados que eram baratinhos e no final das contas morria a maior parte, mas no final das contas era tanto soldado indo que acaba conseguindo avançar, né? Então a tentativa deles de fazer isso aqui não vai dar certo porque eles não têm gente o suficiente. E aí arrisca até o efeito contrário, como a gente falou para vocês, a expectativa nossa é que em algum momento a contraofensiva chegue nessa região sul aqui da Ucrânia. E quando chegar, não vai ter tanta gente assim para defender essa região, né? Realmente é uma coisa muito triste para a população da região, porque eles acabam sendo obrigados a servir, né? Conta a história aqui de várias pessoas e coisa e tal que passaram por esse tipo de enganação, de serem chamados para alguma coisa e chega lá
é colocado como militar, né? Parece que se acharem algum jovem andando na rua, eles estão pegando o cara, botando o uniforme e mandando para a linha de frente. Situação meio desesperadora, né? Mostra que a técnica, a estratégia dos ucranianos de trocar território por gente, de matar muito soldado russo, está funcionando. Bom, aqui tem uma coisa curiosa, que eu falei já no vídeo de ontem, e eu queria chamar a atenção para esse ponto de novo, porque saiu mais uma notícia aqui na CNN em que a inteligência americana ajudou a derrubarem o Moskva, né? Então isso aqui está falando do Moskva, não é desse navio de hoje, está falando do Moskva, que supostamente os americanos ajudaram os ucranianos a atingir esse navio. Olha só, eu não duvido disso não, eu acho até bastante provável. A minha questão é por que os americanos estão falando isso agora? E a minha observação acerca disso é muito simples, né? Como eu falei, o Putin está querendo uma saída honrosa no dia 9 de maio. Os americanos estão talvez dando essa saída honrosa para o Putin, né? Estão admitindo, não, a gente ajudou a Ucrânia mesmo, tudo por baixo dos panos, tá? Isso aqui não é nada oficial. Oficialmente, você vê aqui, ó, nós não provemos inteligência na localização de generais ou de líderes militares avançados, né, na batalha, nem participamos das decisões do exército ucraniano, disse o cara do Pentágono lá, o porta-voz do Pentágono. Os ucranianos têm, francamente, muito mais informações do que nós temos, né? Então, repara, oficialmente eles não falam nada, mas extraoficialmente, na forma de informantes e coisa e tal, estão alimentando isso de que, de fato, a Rússia está brigando contra o Ocidente, não está brigando só contra a Ucrânia, para dar essas rampas de saída para o Putin no dia 9 de maio. Ele pode dizer que venceram uma batalha, mesmo com a ajuda da OTAN e dos Estados Unidos, do Ocidente, nós ganhamos a batalha de Mariupol e não sei o que lá, e vamos encerrar a guerra, o que a gente foi fazer lá foi isso e não sei o que lá. Estão dando essa rampa de saída para ele com essas notícias aqui, né? Bom, eu ia falar mais algumas coisas aqui também sobre o Lukashenko e algumas falas do Zelensky, mas eu vou pular para esse último tópico aqui para não ficar muito longo o vídeo, já está ficando muito longo. Foi lançado a United 24, que é uma iniciativa do presidente da Ucrânia para doações. Lá você pode doar de várias formas, pode doar para a defesa da Ucrânia, ajuda médica, ou então para a reconstrução da Ucrânia, se você não quer ajudar os militares e coisa e tal, você pode ajudar na reconstrução, e de várias formas aqui, inclusive criptomoedas. Eu já fiz a minha doação aqui, uma merrequinha, não tem muito dinheiro, mas o que eu pude ajudar eu já mandei aqui. De qualquer forma, fica a dica aí para quem quiser ajudar a Ucrânia, o site oficial do governo para esse tipo de ajuda é esse daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.